Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 1. Grande, poderoso, maravilhoso é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Louvado, exaltado, bendito, glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Ainda tem gente chegando no templo, hora dessa. Pessoas chegando, casa cheia. Com certeza haverá um grande mover de Deus hoje aqui. Deus te ama tanto que te trouxe para cá hoje, para tu receber uma ministração do céu. Livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos, aleluia, do versículo de número 1, aleluia, até onde Deus mandar. Olha para esse irmão que está do seu lado. Se ele estiver sem Bíblia, mostre a Bíblia para ele. Aleluia. E se ele estiver com Bíblia, mas não achou o livro de Jó, você vai achar por ele. Glória a Jesus. Amém. Podemos começar? A Bíblia diz assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. As suas possessões alcançavam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha numerosos servos, de modo que este homem era o mais rico de todos os do Oriente. E os seus filhos saíam para oferecer banquetes em suas casas, cada um no seu respectivo dia. Também costumavam convidar as suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que quando o turno de dias de seus banquetes terminava, Jó os convocava para santificá-los. E levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, conforme o número de todos eles, porquanto Jó dizia: quem sabe se os meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aconteceu que em um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor Jeová, Satanás também veio entre eles. Então o Senhor Jeová perguntou a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo-lhe: de ir e vir pela terra e de passear por ela. E perguntou o Senhor Jeová a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo: acaso não teme Jó a Deus por interesse? Não puseste porventura uma cerca viva em torno dele e da sua casa, de tudo quanto possui? Abençoaste a obra das suas mãos, e as suas possessões se incrementaram sobre a terra. Mas estende a tua mão agora e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti diante do teu rosto. Então disse o Senhor Jeová a Satanás: vai, eis que tudo quanto ele tem está na tua disposição, mas não estendas a tua mão contra ele. Então Satanás se afastou da presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração, repita esta oração comigo, por favor. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Eu sei que somente o Senhor tem palavras de vida. Fala comigo, Senhor, ministra o meu coração. Se apodera do nosso apóstolo Luiz Henrique, das nossas vidas. Traz revelação, uma palavra revelada. Eu preciso disso, Senhor, de revelação. Eu quero viver à base de revelação, de inspiração divina. Eu quero, a Deus, ter contato contigo. Eu quero escutar a tua voz. Eu quero seguir na direção correta. Eu sei, meu Deus, que o Senhor não esqueceu de mim. Por isso o Senhor vai ministrar essa palavra ao meu coração, e eu vou sair daqui mais feliz nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Mande um grito de glória para Jesus. Aqueles que puderem, tomem assento.
O tema da mensagem de hoje é: Deus não esqueceu de Jó. Amém? Deus não esqueceu de Jó. E você pode dizer assim: como assim, apóstolo? Como que Deus não esqueceu de Jó? Deus não esqueceu de Jó. Vou dizer por quê. Capítulo 1 da Bíblia, nós podemos observar aqui a Bíblia falando quem é Jó. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Na minha Bíblia, na Santa Bíblia, fala que o nome Jó quer dizer sempre voltado para Deus, né? Jó significa o quê? Sempre voltado para Deus. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia fala que este homem ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e que ele se desvia do mal. Olha só quantas características positivas. Olha que maravilhoso. A Bíblia fala das filhas, dos filhos que ele tinha, das suas possessões, do cuidado que ele tinha, do zelo que ele tinha, do temor que ele tinha. E a Bíblia vai até chegar um determinado momento em que a Bíblia cita um momento onde há uma reunião de Deus com os anjos. E a Bíblia está falando de Jó. O capítulo 1 de Jó começa falando de Jó e depois entra numa reunião de Deus. Amém? Então o nome do livro é o nome de Jó, sempre voltado para Deus. Ele vem aqui até o versículo 5 falando de Jó, e no 6 acontece uma reunião. Então estamos falando da terra, nós estamos falando de Jó, quem é Jó, como é Jó. Mas no versículo 6 aqui diz que há uma reunião de Deus com os anjos no céu. Aconteceu que um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor Jeová. E quem é que veio? Quem foi que apareceu nessa reunião? Satanás. Ele era um anjo de Deus, sim ou não? Ele era um querubim ungido. Ele apareceu na reunião. Satanás veio entre eles. E no versículo 7 a Bíblia diz: então o Senhor perguntou a Satanás: de onde é que você veio? Satanás respondeu: Senhor, eu venho da terra, eu estou passeando pela terra. E no verso de número 8, aqui onde está a questão, no verso de número 8 a Bíblia diz: e perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha para o irmão e diga: Deus lembrou de Jó. Uma reunião no céu. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: estava acontecendo uma reunião no céu. E diga: essa reunião não era com gente pequena, não, era com Deus. Tá? E essa reunião, quem foi que marcou a reunião? Foi Deus. E na primeira pauta da reunião, Deus falou de quem? Jó. Deus lembrou de Jó ou não lembrou? Deus esqueceu de Jó ou não esqueceu? Olha para o irmão e diga: que campanha profética. É bom vir para uma campanha como essa, onde a gente tem a certeza de que Deus não esqueceu da gente. É muito bom saber que Deus lembra da gente, até em reunião no céu Ele cogita do nosso nome. Olha para o teu irmão e diga: até na reunião lá no céu estão falando de você. Ah, pode ser a fofoqueira, o fofoqueiro, o invejoso. Aqui na terra pode falar de você quem for, mas lá no céu teu nome está em pauta. Se tem glória para mandar, manda glória. O Senhor perguntou para o diabo, estava todos os anjos lá. Todos os anjos. Devia estar Miguel, devia estar Gabriel. Imagina a reunião, o clima devia estar pesado, né? Que estava Miguel com a espada na mão, Gabriel lá, aí Lúcifer,
Senhor, está entrando outro anjo aí, só que agora é um caído. Deixa. Mas não estava na pauta que essa desgraça ia aparecer por aqui. Deixa. Estou no controle. Olha para o irmão e diga assim: o controle está nas mãos de Jeová. Tu vem de onde, ó? Passear lá pela terra. Ah, tá bom. Você viu meu servo Jó? Irmão, pelo amor de Deus, o desgraçado já é invejoso, despeitado. Ainda escuta da voz do Criador, o Criador falar de alguém aqui na terra. E ainda antes de falar no nome da pessoa diz: meu servo. Imagina como é que o despeitado fica na hora. Eu observei, sim. O senhor sabe que eu sou invejoso. E eu vejo o homem daquele com a glória daquela, com tanta vitória. Ah, tá bom. Quer dizer que você viu, Jó? Vi e eu faço careta na hora que eu olho para ele. Ah, tá certo. Tudo bem. Só porque ele é íntegro, fiel, ele me teme, ele se desvia do mal. Mas também, acaso ele não te teme só por causa de interesse? Só por causa de quê? De interesse. Porque quem é que não pede a Deus aqui para Deus proteger? Eu peço para Deus me proteger. Quem é que não pede aqui para Deus para abençoar? Eu peço para Deus me abençoar. Só, querido, que eu não peço só a Deus para me abençoar, para me proteger. Eu adoro a Deus. Você está entendendo como é que é? Não é proibido pedir a Deus para abençoar. Não é proibido pedir a Deus para proteger. Quem é que vai nos proteger? Quem é que vai nos abençoar se não for o Senhor? Mas o que acontece é o seguinte: o que acontece é que tem um ser caído que pensa que os seres que Deus criou aqui na terra são caídos igual a ele, são interesseiros igual a ele, são maliciosos igual a ele. E aí, meus amados irmãos, pode até haver alguns crentes que são assim como o diabo fala, que temem a Deus, que amam a Deus só por interesse. Mas só que não, só que tem gente. Só que tem gente assim igual a você. Tem gente que até debaixo de pisa, de pau, de paulada, de pedrada, continua com a mãozinha levantando e dizendo assim: mas o meu Redentor vive. Mas eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de glorificar, eu não vou parar de exaltar, eu vou perseverar. Porque na hora que a coisa não está boa, pode ser que o irmão olhe para o céu e diz: cadê? Esqueceu de mim? O senhor foi com raiva de mim, esqueceu de mim. Estou aqui debaixo de paulada, de pedrada, de injustiça. Coisa não está boa? Como é que é? Eu te sirvo para quê? Não é para tu me abençoar, não? Não é para tu me dar uma vida vitoriosa, não? Como é que é? Olha para o irmão e diga assim: mas Deus não lembrou de Jó? Entenda, amigo. A pessoa abre a boca e fala assim: olha aí, Deus é comigo. Casa, comida, roupa lavada, tudo maravilhoso. Eu sou mais do que vencedor, rapaz. Tenho sucesso. Isso e aquilo outro. Deus é por mim. Só, irmão, que tem gente que está lá no monte. E aí, em vez de Deus ter esquecido dele, foi ele que esqueceu de Deus. Aí a pessoa está lá no monte e esqueceu de Deus, ó. Ganhou a empresa, ganhou o dinheiro, está na mídia,
tem status. Está entendendo? Aí esqueceu de Deus. Aí, irmão, aí tem gente que está no vale, lá no deserto, lá na tribulação, lá na cadeia, uma hora dessa, escutando a gente. Está entendendo? E não esqueceu de Deus, ó. O que eu vim aqui para falar hoje foi uma revelação que Deus me deu. Deus falou para mim que estava provando o crente. Vou repetir de novo. Deus falou para mim que estava provando o crente. Eu vou repetir a terceira vez. Deus falou para mim que está provando o crente. A quem olha para você e diga: cadê aquele dinheiro que você tinha? Cadê aquela folga que você tinha? Oh, Deus está falando ou estou inventando história? Cadê o dinheiro que você tinha? Cadê aquela folga que você tinha? Cadê? Oh, peraí, como é que é, rapaz? Cadê Deus? Deus, Ele lembrou tanto de Jó. Mas Deus amava tanto a Jó que Ele marcou uma reunião lá no céu. Está entendendo? E a pauta principal era Jó. E aí, meu alavachu de résia. E aí, meu irmão, Deus marcou essa reunião só porque Deus queria chamar a atenção de Jó. Olha para o irmão e diga: Deus não esqueceu de você. É por isso que Ele está chamando a sua atenção. Toda vez que Ele chamar a sua atenção, é porque Ele não esqueceu, Ele lembra. Vou profetizar: você não vai ficar da maneira que está. Nunca, jamais você vai esquecer de Deus. Não haverá perigo do diabo te contaminar, te levar para o inferno, porque você é escolhido, marcado, ungido. Se você já está entendendo, pode jogar a mão para o céu e gritar glória. Olhe para o irmão e diga para ele: não pense que Deus só se lembra de você quando Ele abre aquela porta, quando Ele entrega aquela bênção, quando Ele bota o tapete para você andar por cima. Deus se lembra de você quando Ele sabe que ainda há algo para ser aperfeiçoado em você, para ser trabalhado em você, para lá na frente você ter mais. Se pode, grita, se pode, grita, se pode, grita. Você é meu, diz o Senhor. Sua família é minha, diz o Senhor. Não adianta estar lá em cima e o diabo puxar o tapete, não. Eu vou desfazer, subir degrau por degrau. Quem é que está fazendo hora com a tua cara? Quem é que está perguntando onde é que está o teu Deus? Quem é que está dizendo que tu está em pecado? Capítulo 1 de Jó é o início da história, mas vai até o 42. Pega na mão desse crente, olha para ele e diga: marca 42 dias na tua agenda. Eu estou falando 42. E se não acontecer milagre, eu não sou profeta. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Olha para o teu irmão e diz para ele: falaram no teu nome na reunião lá. Falaram no teu nome. E quem falou no teu nome foi quem deu o nome a ti.
foi quem marcou tua história, foi quem te conhece, quem te ama e quem tem o melhor para ti. Dia 7. Dia 7 de abril, dia 7. 42 é 21 dobrado. Pega a tua vitória diante do Deus que eu sirvo. Eu pensava que eu ia pregar no livro de Joel hoje. Eu falei para Ismael, quando eu cheguei aqui inspirado com Deus, ligado com o céu, porque eu não estou olhando para ser ninguém aqui carnalmente, eu estou ligado com o céu. Deus falou para mim, vai lá no livro de Jó e lembra daquela reunião que eu fiz lá no céu, e fala para os meus servos que eles são tão importantes para mim, que eu me lembro deles, e lá no céu eu faço reunião só para falar a respeito da... Você pode passar pelo que passar, mas aguenta aí, porque o desfecho é de vitória. O que seria de mim e de você sem provação? Seríamos um bocado de crentes negligentes. Seríamos um bocado de crentes apáticos. Irmão, eu tive uma reunião com pessoa hoje aqui, com os funcionários. Eu falei para eles, eu usei o texto de Jó, eu acho que é capítulo 3 ou 5. Bem-aventurado é o homem a quem Deus tudo corrige. A senhora lembra? A senhora já falou esse texto para mim. Era pregado na porta. Bem-aventurado é o homem a quem o quê? Deus tudo corrige. Aí, irmão, às vezes a porta ali está fechada. Quem fecha é Deus, que o diabo não tem poder para fechar a porta. A coisa ali parece, às vezes, não deu certo ainda, né? Ainda não, né? Mas vai dar. Mas é Deus trabalhando em ti, ou não é? Tu tá mais crente ou não tá? Eu vou mais adiante. Se não fosse essa aprovação, tu não estava nem com o teu nome escrito no livro da vida. Tu não estava nem desenvolvendo a tua salvação. Tu não estava nem lendo Bíblia, olhando, vindo para os cultos. Deus te conhece. Show de raça. Você sabe esses dias? Esses dias eu passei. Eu tive 7 dias com dor no corpo. Aí eu viajei e estava com dor no ouvido. Aí depois deu uma dor na costela. Aí quando foi, tá na minha garganta. Falei, é mesmo, rapaz. Eu falei, estou em pecado, Jesus. Se eu estiver em pecado, tem misericórdia de mim. Me mostra que eu quero me consertar. Deus disse assim, eu me lembrei de ti. Eu não me esqueci do que eu tenho na tua vida. E aí eu estou acochando, eu estou moldando, eu estou colocando no prumo, eu estou aperfeiçoando. Para Deus me entregar o pastoreio, meu amigo, eu cumpri uma disciplina de 6 meses no ministério, sem ceiar. Eu disse, olha, quando passar a bandejinha você não pega não. Eu falei, tá bom. Sabe o que é isso, amigo? 6 meses. 6 meses. Quem aprontou contra mim dentro do ministério civil na Santa Ceia, e eu sem poder pegar no cálice. E o que é que Deus estava fazendo? Preparando o vaso. O que é que ele fala? Amigo, deixa eu falar uma coisa. Antes de todo o grande crescimento que Deus deu a esse ministério, Deus sempre fez a gente passar pelas provinhas. Eu estou inventando história.
Antes de todo o grande crescimento que Deus entregou esse dia, nós temos 9 anos de vida. Deus nos fez passar por umas provinhas. Aí deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Por isso Deus falou para mim, pode acochar. Porque quem ficar no acocho, aí vai ter bênção. Mas na hora que você acochar, se alguém sair, deixa. Porque não é para experimentar o que eu tenho para dar depois. Mas vamos para dentro da Bíblia. Deus falou o nome de Jó na reunião. E ele sabia o que vem de lá para cá, não sabia não? Deus sabia que o diabo ia falar aquilo que ele falou? Ou você acha que Deus achava que o diabo ia ficar calado? Que conversa, rapaz. Ele sabia o que vem de lá para cá. Ele sabia. Só que Deus conhecia tanto Jó também, que Deus disse, agora eu vou usar um que eu levantei do pó, para pegar Satanás pela coleira, esfregar o fuço dele no chão e dizer, tem gente fiel na terra. E começou pancada, 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 e pancada, e pancada, e depois pancada. Aí a mulher de Jó, porque quando dá para prestar é uma maravilha, mas quando não presta, amiga, a criatura olha para o marido e diz, amado Senhor teu Deus, e morre, seu infeliz. Qual é a resposta de Jó para ela, por favor? Deus deu bem, Deus deu mal. Deus fez o que quis, Deus faz o que quer. Vou continuar adorando o meu Criador. Vai acabar com a amizade com Deus? Vai deixar de servir a Deus? Vai ter irmão aqui, meu irmão, que quando eu digo, sobe aqui, você é o cara, eu quero te honrar, você é o vaso. O irmão, ó, o apóstolo, eu te amo tanto, assim, tudo e tal. Aí quando eu digo, peia no seu lombo, seu cabra, você precisa se ajeitar. Amigo, não é todo mundo que fica não. Mas posso dar boa notícia para você? Mas tem quem fique. Debaixo do beijinho ou debaixo da marreta, mas fica. Se der para dar glória, dá. Se não der, fica calado. Você sabe qual era do diabo? A insubmissão, a rebelião. Ele pensava que todo mundo ia ser insubmisso e rebelde igual a ele. É ou não é? Insubmisso e rebelde. Me dá o que eu quero aí, eu pastor, líder. Dou não. Pois eu vou me embora. Eu não posso não pregar nas outras igrejas, cantar nas outras igrejas. Pode não. Vai ficar paradinho aqui. E se quiser ser crente, vai ficar aqui sendo crente do jeito que a doutrina manda. Espera aí. Porque você era muito aparecidozinho lá fora. Aí você entrou um dia desse, já está querendo aparecer aqui, meu filho? Só dê glória se sentir, se não sentir, fica calado. Quer beijinho, quer abraço? Quer bajulaçãozinha? Uma correção, pancadinha? Não. Deus só se lembra de você se for para dar cheirinho, é? Deus só se... não. Olha para o irmão e diga assim, Deus tem algo bem maior para você, amigo. Deus
tem algo bem maior para você. Agora você só vai provar desse bem maior se Deus souber que tu é crente mesmo. Se der para dar glória, dá. Se não der, não dá. Tem hora aqui que eu estou vendo o irmão na prova, o irmão na dificuldade. Eu digo, Deus, deixa eu me meter. Ele disse, não se mete, porque senão eu te racho no meio também. Eu e ele. Sou eu e ela. Eu estou formando o caráter de Cristo na vida de cada um daqueles que me servem. Eu estou alicerçando eles na rocha. Eu estou mostrando para eles o que é fundamento, o que é alicerce, o que é ser coluna, o que é ser por Deus e para Deus. E se crê, adora Jesus. Tem hora para tudo. Foi sexta-feira passada, não foi? Eu falei? Foi Nascinho. Foi Eclesiastes 3, né? Tem hora para tudo, tem ou não tem? Tem tempo determinado para tudo. Tem. Aí Deus lembrou lá no céu e fala assim: ele é tão querido, ela é tão amada, que eu vou terminar de fazer o que eu tenho para fazer. Eu vou dar uma adiantada no processo dele, e eu sei que ele vai aguentar. Aí o diabo, né? Porque o negócio dele é ver se... Porque na imaginação dele, maliciosa, ele pensa que todo mundo é interesseiro. Eu falei, meu amigo, eu só sou seu amigo se você me bajular. A hora que você não me bajular, acabou a amizade. Não me venha com as verdades que ferem, não. Eu não gosto de verdade que fere. Pergunta para o irmão, diga, você gosta de verdade ou não? Tem hora que ela fere. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas pelo que ama. E os beijos enganosos? E ó. Peraí. Eu te escolhi, diz o Senhor. 1. Eu estou chamando tua atenção, diz o Senhor. 2. Eu vou levar você a se santificar. 3. Eu vou te preparar. 4. O diabo vai perder. 5. Você vai vencer. 6. E a glória vai descer. 7. Apóstolo Paulo diz assim: porque se você está passando por essa leve e momentânea tribulação, ela vai te fazer herdar um eterno peso de glória. Eu estava lá em Curitiba. Um dia o pastor olhou para mim e disse assim: versículo que Deus está mandando para você, irmão Henrique, é esse. Eu digo, qual é, pastor? E carnal que sou. Qual é, pastor? Ele disse, essa leve e momentânea tribulação. Deu vontade de eu dar nele, irmão. Essa leve e momentânea tribulação vai fazer você herdar um eterno peso de glória. Amigo, eu saí chateado. Eu digo, esse cara não tem noção do que eu passo. Está com a mulher dele aí, está com os filhos dele, é pastor. Eu estou sozinho na terra dos outros, no frio, tentando ser feliz sem conseguir. Agora, meu irmão, eu não esqueço de uma escola chamada Curitiba. Eu não me esqueço de uma casinha de madeira com as ferpazinhas entrando no frio, do pão seco que tinha lá na cozinha, daquele rato que comia o pão seco. Eu não me esqueço eu saindo da igreja,
passando ali naqueles lugares, comprando um pacote de recheado, comprando uma bebida láctea. Os irmãos tudo indo para os restaurantes, comer picanha, peixe, lagosta. E eu saio, os irmãos entrando nos carros, os irmãos subindo nas motos, e eu indo andando. Olhava para um lado e falei, ai infeliz, ainda disse que é crente. Não me dá uma calma, não pergunta nem para onde é que eu vou. Antônio Carlos me conhecia quando era do mundo. Era um playboy, não era, Antônio Carlos? A gente vivia nos forró, nas boates, não era? Aí eu agora, meu irmão, sozinho, não tenho um amigo, não tenho família, estou na terra dos outros, no frio, numa igreja de crente, termino o culto, ninguém me dá uma carona, irmão. Olha para o irmão e diga, às vezes é Deus que faz isso, irmão. Às vezes é Deus que faz isso. Às vezes é Deus que faz isso. Só Deus sabe como tratar com cada um de nós. Só Deus sabe como nos ensinar que nós somos pó. E aí, irmão, aí eu falei assim, Senhor, como é que pode? Dia das mães, dia da família, cada qual abraçava a sua mãe. Eu falei, cadê minha mãe? Eu falei, irmão, minha mãe não sabia nem onde é que estava. Nem meu pai, nem família, nem ninguém. Só, irmão, que eu passei pelaquilo, porque Deus lembrou de mim. Porque Deus não havia se esquecido de mim. Deus, quando olhou para a terra, eu não era igual a Jó, não era lá essas coisas igual a Jó. Mas Deus viu lá no fundo do meu coração que eu ia dar para ser crente. A pessoa, irmão, que está do seu lado, fala assim, quando Deus olhou lá no céu, Ele viu o teu coração que ninguém pode ver. Ele viu que você ia dar para ser crente. Ele viu que na hora que você entendesse, ninguém ia te parar na terra. Se der para mandar glória, manda 1, 2, 3. Amigão, crente de oba-oba aí, crente domingueiro tem um bocado, rapaz. Aí, ó, Patricinha gospel tem um bocado, Playboy gospel tem um bocado, rapaz. Crente mascarado tem um bocado, rapaz. Crente dodói tem um bocado, irmão. Agora crente lavado pelo sangue, ungido pelo óleo, firmado na rocha, que é por Deus e pela palavra. Você passa pelo que passa, mas de manhã você está dando bom dia pro Espírito Santo. Você passa pelo que passa, mas de noite você está lá, eu te adoro, meu Deus, eu sei que vai dar certo. Se você começou a entender que essa mensagem foi totalmente preparada para abençoar a sua vida, pelo amor de Deus, dá um sacode aí. Nós somos uma igreja firmada. Nós somos um povo fiel. Nós somos um povo levantado por Deus. Tudo aqui é profético. Deus fala aqui nesse lugar, ministra. A igreja é dele. A mulher de Jó, a coisa está ruim aí, ô seu desgraçado. Falou, não, não é assim não. Eu vou aguentar. Jó passa pelo que passa. Ele faz Bildade e Zofar, 3 amigos. Olha para o irmão e diga assim, às vezes os amigos não entendem o que a gente está passando. Por isso que tem hora que às vezes o momento é só entre você e Deus.
Ele faz Bildade e Zofar gostavam de Jó. Tanto que a Bíblia fala que quando eles viram Jó naquele estado, eles ficaram 7 dias calados. Mas quando começaram a falar, eles começaram a falar de coisa que não conhecia, irmão. Foi: tu está em pecado, Jó. Irmão, e pancada, irmão. Será que doía? Será que estava doendo para Jó, hein? Doía ou não doía, irmão? Doía. Olha para o irmão e pergunta: às vezes dói em você? Dói? Mas eu quero dizer que até mesmo quando está doendo em você, Deus, Ele está lembrando de você. Até mesmo quando você se sente o menor, até mesmo quando você acha que está sozinho, Ele está lá com a mão estendida dizendo: mas eu não vou deixar você fazer bobagem. Me diz que nem a chuída dele me que a lavaceira, vaca. Entenda que na igreja é tudo diferente. Entenda que com Cristo é tudo diferente. Entenda que você saiu do mundo e você não pode trazer o mundo com você para dentro da igreja. Olha, primeiro, que você saiu do mundo e você não pode trazer o mundo para dentro da igreja. Amém? Quando você sai do mundo, você não pode trazer o mundo com você. Quando você sai do sistema, você não pode trazer o sistema com você. Aí, amigo, é onde não é todo mundo que gosta, não. Porque tem gente que diz: eu vou para a igreja, mas eu vou com o meu sistema. Eu vou para a igreja, mas eu vou do meu jeito. Procure outra. Procure outra. Porque na de Jesus não vai ser do jeito que você quer, não. Porque na de Jesus você vai ser tratado, confrontado, repreendido, corrigido, exortado, admoestado, disciplinado. O fogo vai passar. Aí, meu amigo, dando tudo certo, a roda vai girar. Tem um momento da história de Jó que Jó fala assim: ah, como eu queria Deus aqui para eu falar com ele. Aí Deus escutou na hora que Jó falou. Está entendendo? Porque, irmão, o ser bom é tão perigoso. O se achar bom, né? Porque o ser bom é só Deus, né? O se achar bom é tão perigoso. É tão perigoso que aí vai: não, porque eu estou sendo injustiçado. Não, é porque eu tenho que me justificar. Peraí, porque eu vou ter que me defender. Aí, meu irmão, aí Deus olha do céu e fala: eu não disse que eu me lembrei de ti, Jó. Eu não falei que eu não tinha me esquecido de você. Eu alistei tuas qualidades: reto, íntegro, fiel, temente a Deus. Não se desviava do mal. Mas tinha aqui uma coisinha assim, ó. Você tinha que se justificar. Você não blasfemou contra mim, mas você tinha que me conhecer de verdade. Eu vi como você me amava, então eu tinha que te trazer mais para perto. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus viu o quanto que você ama ele, e Ele deu um jeito de te trazer mais para perto. Quer vir mais para perto de mim? Pois aguenta, porque você ainda vai escrever algo a respeito da experiência que você teve comigo.
você ainda vai testemunhar. E na hora que você testemunhar, vai ter muita gente que vai ficar assim, ó. Eu nem imaginava que essa mulher tinha passado pelo que passou. Lívia chorando na igreja, irmã, mas não sabia que a luta era tão grande. Eu Lívia gemendo na igreja, meu irmão, mas eu não achava que era isso. Aí depois você vai escrever linha por linha, ou vai só falar, e na hora que as pessoas escutarem, aqueles que estão pensando em desistir não vão desistir. Aqueles que estão pensando em se matar não vão se matar, só porque viram alguém fiel, só porque viram alguém. Se ela aguentou, eu também vou aguentar. Se ele passou, eu também vou passar. Mas quem viver verá o que Deus ainda fará em vossas vidas. Pega na mão desta pessoa que está do seu lado. Você acredita para ele? Você acredita que o seu nome foi falado em uma reunião no céu pelo próprio Deus? Responda. Se está doendo, aguenta. Se está sofrendo, aguenta. Mas aguenta firme. Não para de adorar, não para, não para, não para. Diga aleluia, diga aleluia. Xarabacandarabaga, rababababaraba. Quem viver verá, quem viver verá, quem viver verá o que Deus fará na tua vida. Levanta a mão para o céu e adora. A sensação de ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu falava com um pastor hoje, uma pessoa que eu amo muito, eu tenho como filho, um amigo. Ele dizia assim para mim: apóstolo, eu dei a unção de pastor sobre a minha vida. Ele é comerciante ainda. Ele disse: apóstolo, hoje é totalmente diferente no meu comércio, em tudo que eu faço, porque hoje eu sou pastor. E Deus não me permite mais fazer coisas que eu fazia antes. Deus não me permite mais viver como eu vivia antes. Tudo isso é o quê? O trabalhar de Deus, o moldar de Deus, o mover de Deus.
E a gente vai se vendo aqui praticamente todos os dias no culto, mas a gente não tem a mínima noção do que cada um passa. Mas de uma coisa eu sei, tudo está no controle de Deus. Capítulo 42 de Jó, vou terminar a mensagem. Jó escreve. Jó fala agora. É o final. Começamos no 1 e vamos terminar no 42. Aí no capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz assim: aleluia, Jesus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: sei que tu podes fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Levante sua mão para o céu e diga: meu Deus, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Diga assim: meu Deus, eu não vou obscurecer o conselho do Senhor. Não vou falar daquilo que eu não compreendo, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não entendo. Diga: eu te conhecia de ouvir falar, mas eu creio que hoje eu posso dizer: os meus olhos te veem. Nós não somos mais uns crentezinho imaturo, uns crentezinho competitivo, briguento, bobinho. Nós temos sido trabalhados por Deus. Cada um de nós tem sido trabalhado pelo próprio Deus. E aí, irmão, vai ver, como é que Deus lembrou de mim e eu estou nessa situação? Agora você está entendendo, né? Como é que Deus não esqueceu de mim e eu estou nessa situação? Agora você está entendendo, né? Deus não esqueceu de você. Deus lembrou de você. É por isso que Ele está passando você no fogo. É por isso que Ele está te preparando. Sabe por quê? Porque haverá uma glória maior. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Pega na mão dele e você vai começar a profetizar. Enquanto vocês profetizam, eu quero restituir aqui. Eu quero restituir. Olha para o irmão que está do seu lado, pega na mão dele. E como profeta Deus, diga para ele: Deus está preparando para te restituir. Diga aí: o que não vai restituir, Ele vai fazer novo. Diga: mas quem viver verá o que Deus fará na sua vida. Diga: receba.